eu quero falar com você. Today I want to E o speak to tema da minha you. mensagem, And the theme of my eu prometo message, que eu vou ser bem rápido. I promise I'll be very Mas quick. eu não posso deixar But I can't de let you compartilhar leave. essa palavra essa I noite. need to share this with Hoje you eu quero falar com tonight. você três. Today I want to say em um. 3 in 1. Fala comigo, três. Say with me, 3 em um. in 1. Fala com os dois do seu lado, três. Speak with the 3 em people. um. 3 in 1. O que está acontecendo? What is happening? O que está acontecendo What is é que happening o rei de Israel is the king of se Israel afastou do Senhor was moved away from God's e presence. fez pior, And he did the worst thing possible. muito pior Much worse do que os seus antecessores. with the previous kings. Na verdade, In truth, o primeiro antecessor dele the first intercessor foi Jeroboão. was Jeroboam. Yeah. E esse Jeroboão, And I don't know if I butchered that. Jeroboão se afastou do Senhor. Has moved away from God. E a palavra para o rei Acabe And the word for King Acabe, era Was. porque você se afastou why have you moved away? mais do que Jeroboão. More than Jeroboam. A ira de Deus, The anger of God, the wrath of wrath God, of God, thank you. A ira de Deus the wrath of God está sobre o povo de Deus. is above the Porque people eles of God. precisam entender Because you need to que o lugar que understand eles foram criados that para the estar place they were é no created to be centro da minha is in the vontade. center of my presence. O que o Senhor faz então? What the Lord does Levanta homem is He raises up a man cheio do Espírito full of the Santo Holy para Spirit trazer uma to palavra. bring one word. A palavra era: The word is voltem ao Senhor. go back to God. Voltem ao Senhor. Go back to Voltem God. ao Senhor. Go back to Porque God. avivamento Because revival, parte do princípio part of the principle de arrependimento. of repentance. Vou falar mais uma I'm vez. going to say it one more time. O avivamento Revival, parte do princípio part of a do principle arrependimento. of repentance. Todas as vezes All the que time o Senhor that the Lord mandou avivamento sobre a sent terra, revival uma over the onda de nation, arrependimento a wave foi of liberada repentance sobre o povo. was spread over the people. Você crê nisso? Do you believe that? Isso é a história da igreja. That is the story of the Você vê church. isso na rua Azusa, You see that in Azusa Street. Azusa Street. Você vê isso em Wales, no país de Gales. You see it in Wales. Você vê isso aqui na América. You see it here in Você vai America. ver todas as vezes You see it all the time que o Senhor that the quer Lord liberar avivamento sobre um wants povo to release revival de determinada nação. in no matter which nation. Ele traz primeiro He brings o first entendimento the de understanding arrependimento. of repentance. Você está entendendo o que eu estou Do falando you aqui? understand what I'm saying? O que acontece? What happens? Deus, Lord, através da vida de Elias, through Elijah's life, libera uma palavra. releases a word. Não vai chover. It's not going to rain. Não vai chover. It's not going to rain. Parece algo simples. It looks simple. Yeah. Mas imagine por um momento But imagine for a se moment para de chover em Nova York. if it stops to rain in E New tá York. tudo bem. And it's okay. Porque a gente tem uma fonte de água grande. Because we have a lot of water Tá bom que a supply. gente não pode usar o Hudson River. Oh yes, we can't use the Hudson River, Yeah. but we Mas still a have gente- enough yeah, water. Mas a gente tem vários springs. But we have many springs. Que a água ainda continua descendo. And there's enough water. Mas imagine por um momento But imagine que for a essa moment reserva de água acaba. that this reserve is done. E agora? What now? Porque quando nós falamos de chuva, Because when we talk a about gente não rain, está falando só de água. we're not just talking A about gente está water. falando também We're de talking trigo. about Trigo. wheat, Seed. seeds, Flower seeds. Semente de trigo, semente de trigo. seeds of wheat. Yeah, okay, you got it. Fala sobre plantação. It talks about Fala sobre plantation. colheita. It talks about crops Ou and seja, harvest. se não chove, So if it doesn't rain, você não bebe you don't drink e não come. and you don't eat. Mais uma vez, se não chove, If it doesn't rain, você não bebe you don't drink e não come. and you don't Faz eat. sentido o que eu estou falando aqui Do até you agora? understand what I'm saying Okay? here? Hoje eu falo com você. Today I speak to you Três about em um. 3 in 1. O que está acontecendo? What is happening? Deus levanta The Lord raises Elias up para Elijah liberar uma palavra. to Não release a vai word. chover. It's not going E to eu rain. preguei alguns dias atrás And I preached about this a a few days respeito ago. disso. E quando eu falei sobre, And when I said, eu falei todo o enredo, toda a história. I talked about the whole The whole story. story. Mas eu não tenho tempo para contar a I história don't have inteira. the time to tell Mas the eu vou te story fazer um again. convite. But I'm going to Como invite you, pregador da palavra, as the preacher of the pega word, sua Bíblia get your e Bible lê essa história em casa. and read it at home. Porque você vai ver muita coisa nela. Because you're going to see so Eu much preciso in it. correr porque eu não tenho I muito need tempo. to run because I don't have enough time. Mas look at that, listen to this. But listen to this. Presta atenção. Pay attention. O que a palavra fala? What does the word Que no say? meio disso, In the midst of this, Deus levanta God raises Elias up para liberar uma Elijah palavra. E to rei release a Acabe word. And King Acabe, fica muito furioso. he becomes extremely furious. Por quê? Why? Porque de fato, Because in a fact, palavra de Elias the word of se Elijah cumpre. is fulfilled. Porque não é a palavra de Elias. Because it's not the word of É a Elijah. palavra de Deus. It's the word of God.
Existe uma diferença, There's a difference. como disse o pastor Mike, Like Pastor Mike said, de você liberar a sua palavra there's a difference between you saying e your você word liberar a palavra de Deus. and you saying the word of A God. sua palavra, Your word, você se responsabiliza. you're responsible A palavra for. de Deus, The word of Ele God, mesmo se encarrega de He's cumprir. responsible to fulfill. Tem alguém que crê nisso Does nessa anyone noite? believe that here Yeah. this night? Deus libera a palavra God releases the e Ele word cumpre com a sua and He palavra. fulfills His E o que word. acontece então? And what happens then? Para de chover. It stops raining. E Deus fala para Elias, And God says to vai lá Elijah, pro riacho. go to the river. The little river. Go Yeah? to the little E river. aí ele fica lá And so he stays até there a água secar. until the water E a dries palavra up. fala And the word que says corvos levam alimento para ele. Corvos. that the crows take food for him. E cara, em algumas traduções In some vai translations, falar que corvos it's going to say that eram crows. alguns árabes da região. Árabes da região, eram alguns Oh, it árabes da was a região. few Arabs of the region. Se eram pássaros ou homens, If it was birds or men, doesn't matter. it doesn't matter. Porque Deus Because God se encarregou. was responsible suprir a necessidade to do seu fulfill profeta. His needs. Você tá comigo aqui? Are you here with Yeah? me tonight? Fica comigo, eu preciso correr. Just 1 second, I'm going to run. Tô te contando essa história. I'm telling you this Pra chegar story nesse ponto. to get to this point. Ok. 1 King 18, 1 King 18, verso de número 1. verse 1. A palavra fala: The word says, depois de um longo tempo, later on in the third year, no terceiro ano de seca, in the third year of drought, a palavra do Senhor veio a Elias. the Lord said to Elijah, Em outras palavras, in other words, Elias, Elijah, está na hora it's de time você liberar uma for palavra you to release a para word mudar a história do meu to povo. change the story of my nation. A palavra não é de Elias, The word is not Elijah's. a palavra é do The Senhor. word belongs to God. Deus libera a palavra. God releases a word. Vá apresentar-se a Acabe, Go and present yourself to King Ahab, pois eu enviarei chuva sobre a terra. because I will release rain over the nations. Existe uma diferença There's a difference entre a minha palavra between my e a word palavra de Deus. and the word of God. Quando eu libero a minha palavra, When I release my eu sou word, responsável pela minha I'm palavra. responsible for Agora, my quando word. Deus libera a But palavra, when God Ele releases mesmo the se word, encarrega de He cumprir a sua is palavra. fulfilling Você that crê nisso promise. nessa noite Do em you nome de believe Jesus? that? Hoje eu falo com você sobre 3 em 1. Today I talk about 3 in E 1. aonde tem a ver 3 em 1? And what does 3 in 1 have to Yeah, do what with is, this? what are is we that talking about? about? Yeah, you got it. I love you, Nath. Você é amazing, thank you. E o que tem a ver o 3 em 1? And what is 3 in 1? What's the point? Porque a palavra do Senhor é Because the word of God aquilo que is vocês não viveram em 3 anos. what you have not lived in 3 years. Eu vou fazer em um dia. I'm going to do in 1 day. Não, você não pegou não. Did you get it now? Vou tentar de novo, I'm going to try again. ok? O que vocês não viveram em 3 anos, What you did not live in 3 vocês vão years, viver em um dia. you're going to live in 1 Basta year. apenas uma palavra liberada It's just one word released para que o Senhor mude for God to change a história your story do seu povo. of His people. Faz sentido o que eu tô falando? Does it make sense what I'm Yeah. saying? Só que não é só cair de chuva, não é só It's Senhor not liberar just a chuva. release of rain. Porque na verdade, Because in truth, tudo isso começou all quando started o coração do povo when the heart of the estava longe people de Deus. was far from God. Ou seja, So be it. o que Deus estava fazendo What God was doing com esses 3 anos de seca with that 3 years of era drought trabalhando no was povo, working on His era people. levando o It povo was taking para His esse lugar de people arrependimento, to this place of para repentance, dizer para eles: to tell them, vocês precisam da minha presença. You need my presence. Sem mim vocês nada Without podem me, fazer. you cannot do anything. Eu sou o seu Deus. I am your God. Vocês são o meu You povo. are my people. Então, durante 3 anos, So during 3 years, o Senhor trabalhou muito God worked a lot na vida do povo. in the life of the people. Você consegue ver Acabe You can see Ahab preocupado, worried, procurando looking for algum tipo de pasto para os seus cavalos comerem. some pasture for his horses Porque to eat. provavelmente os Because- animais estavam morrendo. Because probably the Não animals were chovia, dying. não There was tinha no água. rain. There was no E no water. meio dessa história, In the midst of the você story, vê aquilo que a Sam acabou de falar. you see what Sam O just said. profeta Elias, Prophet Elijah, debaixo da palavra do Senhor, under God's indo word, para a casa de uma viúva, going to the house of a widow pelo direcionamento de Deus. by God's direction, E ele chega lá and he gets e diz there, exatamente isso. and he says Me dê exactly pouco this. de água, Give me a little bit of water, mas também pouco de pão. but also a little bit of bread. A gente acabou de ler esse texto. We just read that. Eu não vou ler com você de novo. I'm not gonna read it Você está again. entendendo o que eu estou falando? Do you understand what Yeah? I'm saying? Hoje eu falo com você sobre 3 em 1. Today I talk about 3 in 1. O que acontece de fato é que depois disso tudo, What happens is after all of this, Deus fala para Elias, vá se encontrar com Acabe. God says to Elijah,
go and meet Ahab. E Acabe fica muito furioso, And Ahab is extremely furious ao ponto de dizer: to the point of saying, é você, Elias, o perturbador de Israel? it's you, Elijah, threatening Israel? Elias fala: não fui eu que perturbei Israel. He says, no, it was not me Foi threatening. você e a sua casa It was you and your house que levaram o povo de Deus who took God's people para se afastar da presença. away from his presence. O que acontece? What happens? Deus God libera uma palavra releases a através word de Elias. through Elijah. Elias fala: me Elijah tragam todos os seus profetas. says, bring me Eu all your sei prophets. que tem 450 profetas I de know Baal, there's e mais outros 450. 400 profetas de deuses pagãos. And other 400 of other Yeah. pagan gods. Pega todo mundo Take everyone e vamos pro Carmelo. and let's go to Mount Porque Carmel. hoje Deus vai resolver esse Because problema. today God is going to resolve this Você problem. está comigo aqui, irmão? Are you here with me? Mas eu volto a dizer, But I come back o and problema I não say, era a água, the problem was not water. o problema era coração. The problem was the heart. O problema não era chuva, The problem wasn't o rain. problema era que o povo The problem was the estava people. longe da presença. They were far away from the presence. Quando você conhece essa história, quando You chega no know this Carmelo, story. quando chega no Carmelo, When they get to Mount o Carmel, profeta Elias fala: Prophet Elijah vamos fazer o says, seguinte, let's do this. monta um altar para o seu Deus Build an altar to your God. e eu vou montar um altar para o meu Deus. And I'll build an altar to my God. Você vai colocar a lenha, You're going to put the wood. mas você vai colocar o sacrifício. You're going to put the Mas você sacrifice. não vai colocar fogo, But you're not going to put fire. nem eu. Not even me. E você pode começar. And you can start. Você tem o tempo que você You precisar. have all the time that you Take your want. time. Faça o tempo que você precisar para fazer fogo descer. Take your time to make fire come down. E a palavra fala que eles ficaram lá batendo. And the word says that Clamando. they're yelling. Chegou um ponto que Elias falou: There was a point that Elijah said, será que o seu Deus está surdo? is your God deaf? Dormindo? Sleeping? Grita mais alto. Yell louder. Porque eu acho que ele não está Because escutando. I don't think he hears you. Porque homens de Deus, Because men of já foi God declarado isso aqui nessa This was noite, declared already anda com tonight. autoridade e ousadia. walks with authority and boldness. Eles não andam temendo They don't walk away. They don't walk around o afraid levante do inimigo. towards the enemy. Como foi liberado nessa noite. Like it was said Quando você tonight. entende When you quem está understand liberando a palavra, who is você saying anda the em word, autoridade you walk para in viver aquilo que o authority Senhor tem. to say what the Lord E Elias, and Elijah, debaixo da autoridade do under the Senhor, authority of fala: God, hoje today o Senhor God vai mostrar is going to que há show Deus em Israel. that there is God in Israel. E o que isso tem a ver com 3 em 1? And what does that have to do with 3 in 1? A gente vai chegar lá. We're going to get there. Quando eles constroem um altar, When they built the colocam a altar lenha, and they put the wood colocam um cordeiro and they e put the começam sacrifice a clamar, and a they fazer start barulho, to make noise. Chega um determinado momento, meio-dia, It gets to a certain point Elias fala, grita mais and alto. they're still there E aí eles começam a se cortar, and they start cutting themselves porque era cultural de because it fazer isso. was cultural. Quando chega na parte da tarde, When it was the Elias falou: afternoon, chega disso. Elijah said, Já deu pra enough. ver. Já deu pra ver que o seu Deus não vai fazer nada. I can see your God is not going to do E a gente anything. precisa entender isso. And we need to Existem understand momentos that. There's que, moments, assim como disse o Pastor Mike, like Pastor Mike said, Deus vai nos permitir God will viver allow alguns momentos to us first de to- adversidade God will allow us to live in adversity e impossibilidades. and impossibilities. Porque momentos de impossibilidades Because moments of são ótimas impossibilities oportunidades are great para mostrar o opportunity Deus do impossível. to show God of the impossible. Eles chegaram a uma conclusão. They got to a Ou conclusion. melhor, Elias chegou à conclusão. Or better yet, Elijah got to a conclusion. Seu Deus não vai fazer nada. Your God's not going to do anything. E a palavra fala. And the word E says, agora eu prometo que eu estou terminando. and now I promise I'm almost finished. 30. Então, eu vou ler primeiro do 30, tá bom? Pode ser? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Then Elijah called to the people, come over here. They all crowded around him as he repaired the altar. Existe algo que eu e você nós precisamos entender. We need to understand E something. eu já falei isso algumas semanas atrás. And I already said this a Quando eu few preguei weeks acerca ago. dessa mensagem. When I preach this word, Deus está levantando homens e mulheres God is raising nessa up cidade men and women in this para que nós city possamos reconstruir so altares de we adoração ao can Senhor. rebuild the altar of worship to God. A primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. The first thing that he does is restore the altar. Porque não tem como vir fogo Because there's no way se for o altar não está fire. reparado. There's no way for fire to come down if the altar is not repaired. Você está comigo aqui? Are you here with me?
E a palavra fala então que ele repara o altar. So the word says that he fixes the Depois ele altar. apanhou 12 pedras, Then he picked up 12 rocks, uma para cada tribo de Israel. one for each E ele tribe of escreve o Israel. nome dessas And he tribos. writes the Em name of the outras tribes. palavras, In other words, já falei isso I already said da this. outra vez que eu preguei. Deus restaura o altar, God restored the mas Deus altar, também restaura o povo. but God also Em restored outras the people. palavras, In other o words, povo precisa voltar a aprender a adorar. people need to learn how to worship. Eu não posso adorar por você. I can't worship for you, Você não pode adorar por mim. and you can't worship for me. Se não fosse necessário assim, If it was not Deus não teria necessary, escrito o nome de cada nação. God wouldn't have written the name of each Em nation. outras palavras, In other words, eu reconstruo você e o altar. I repair you and the altar. Porque para que Deus mande avivamento, So God can send the precisa ter revival. arrependimento. You need to have repentance. E talvez você fale assim, não, acho que isso não era tão necessário. Maybe you say, no, maybe it's not necessary. Mas quando a gente começa, a gente continua lendo o texto, But when we continue to read a the gente vê text, que ele não apenas reconstrói o altar, he doesn't only repair ele the não apenas altar, coloca pedras com o nome dessas he nações, doesn't only put the mas ele faz rocks, uma vala but he made a hole. Yeah. Around the altar. Yeah. You got it. De novo, uma vala ao redor do altar. He made a hole around the altar. E alguns estudiosos falam And some theologians say que essa vala caberia de 7 a 14 litros de água. that it would fit about 7 to 14 liters of water. Yeah. Só que sabe o que não entra na minha cabeça? But you know what doesn't get to my mind? Yeah. Por que Elias faria uma vala Why would Elijah make a hole, se não a tinha trench, água? Se não tinha água. if there was no water? Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Porque da outra vez que eu preguei, Because the last time I preached, eu usei o exemplo da água I used the example of the water para falar sobre incredulidade. to talk about unbelief. You got it. Porque fazer descer fogo do céu Because make fire come down from já é heaven difícil. is already hard. Mas quando joga água, But when you throw é pior water, ainda. it's worse. Como eu falei, tem poucas coisas na vida que eu sou bom. There's a little bit of things that I'm good at in Uma life. delas é fazer churrasco. One of those is barbecuing. Yeah, you know? E quando você vai fazer churrasco, And when you're going to barbecue, the nightmare of every barbecue guy, you know? the nightmare of every chef, barbecue Cara, chef. chefe, eu fui promovido a chefe. Yes, You got you it. got promoted. Ok. O pesadelo de todo churrasqueiro The nightmare of every chef é ter a madeira molhada, is to have wet wood porque ela não pega because the fire de jeito nenhum. doesn't come on, no way possible. Yeah. Então, eu usei o exemplo da água So I use the example of the para water falar sobre impossibilidade. to say about E de fato, a gente impossibilities. pode olhar nessa And in perspectiva. fact, we can think about this Mas perspective. existe algo tão precioso nisso. But there's something so precious in this. E eu quero trazer uma outra perspectiva And I want to bring a different desse perspective mesmo texto. about the same Eu text. quero propor para você hoje I want to propose to you que essa água that this não era water incredulidade, was not unbelief apenas. only. Porque, assim como também já foi falado hoje, Because like it was already said today, não tem como there is no eu way receber algo do Senhor to receive something from God que não me custe alguma that coisa. doesn't cost me something. Ainda não entenderam. I don't think you understood. got it? I got it. Say it again, Pastor. Ok, thank you. I'm gonna do this. O problema não era só a água que seria jogada. The problem is not just the O water. problema é que já não tinha água. The problem was there was not enough water. Em outras palavras, In other words, eu vou mostrar para vocês I'm going to show you que Deus that God vai fazer chover hoje. will make it rain Mas antes tonight. disso, But before that, pega o que você tem, get what you have joga no altar. and throw it on the altar. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Antes do Senhor Before God fazer chover. makes it rain, Ou deixa eu trazer para outras palavras. let me bring other words. Antes do Senhor Before fazer em God apenas um dia makes it one o day, que não aconteceu em 3 what anos, hasn't happened in 3 você precisa years, entregar you need para to que give antes something. da provisão Because before the provision, exista uma entrega. there is a sacrifice to be Não given. tem como There is no way você receber algo for dele you to receive sem dar algo em something troca. without giving something in return.
Talvez o que o Senhor está pedindo para você Maybe what God is é asking reconstruir seu you altar. is for you And that's to okay. repair your Isso é altar. maravilhoso. That's É amazing. colocar as coisas no lugar. Put things in place. Mas talvez nessa noite, But maybe para que o tonight, Senhor faça so the Lord can aquilo que make Ele não it. fez em 3 anos, What He hasn't done in 3 em years, apenas um dia, and only one é day, você entregar is for you to aquilo que give você não entregou what you haven't nos últimos 3 given in anos. the last 3 years. É muito fácil. It's very easy Eu falo assim, for me to say, tá aqui Deus, here God, algo que não me custe. something that doesn't cost me. O problema é The problem is quando a gente precisa when we need, entregar tudo que nos custe. give something that costs us something. Se nós queremos avivamento, If we want revival, nós precisamos entregar algo we need to give que nós something nunca entregamos that we have never até given agora. until this E agora eu falo point. para minha igreja local. And now I speak to the church Se nós here. queremos viver If we uma want to mudança, live change, uma mudança de estação, a change in assim como season, foi declarado agora há pouco like it was aqui. just declared, Isso não depende apenas and that doesn't de você depend reconstruir o altar and you repairing e the colocar altar madeira, and putting wood, mas entregar algo que você ainda não but entregou. for you to E give quando eu something falo that sobre you isso, eu não haven't falo sobre given. dinheiro. We're not talking about It's money. not about money. It's not about money. It's about you. It's about you. Não é sobre o quanto você possui, It's not how much you have. é o quanto Deus possui de você. It's how much God has of you. A palavra é clara The word is clear ao dizer para nós to say, que Ele fala, joguem água. throw water. Em outras palavras, In other words, você quer ver avivamento? you want to see Entrega a revival? Deus o que você não entregou ainda. Give God what you haven't given Him yet. Você ainda não entregou os seus sonhos? You still haven't given Him your Seus dreams, projetos? your A projects, aprovação dos homens? the O que approval of você men. precisa entregar hoje What do ainda? you need to give O que today? você ainda precisa entregar? What do you Que need para to você é give tão today precioso que that para for eles you era is algo. so É algo precious? legítimo. Something legit. Não é algo errado. It's not something that is wrong or illicit. Faz sentido o que eu estou falando? Does it make sense what I'm saying? A igreja ficou quieta agora. The church is quiet now. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Porque quando nos custa algo, Because when it costs us something, ou melhor, quando nos custa tudo, when it costs us everything, dificilmente very a difficultly gente quer entregar. will we give it. Mas para que de fato nós possamos viver, But in fact, for us to live, assim como esse povo, just like these 3 people, em 1. 3 in E 1, desde quando nós pensamos essa conferência, since when we started this conference, o Senhor falou comigo the nesse Lord ano, said this year, 3 em 1. 3 in 1. 3 em 1. 3 in 1. 3 em 1. 3 in 1. 3 em 1. 3 Eu in falei assim, 1. Deus, por que 3 em 1? I said, God, why 3 in Porque 1? talvez com suas próprias mãos, Because with your own you hands, can do anything. you can't do anything. Mas quando eu libero uma palavra, But when I release em the word, um dia, in one day, eu faço o que você não viveu I will nos do últimos what you 3 have not anos. lived in 3 years. Apenas uma palavra. Just one word. Mas espera, But wait, a gente está esperando por fogo we're waiting for fire ou por água. or for water. A gente precisa lembrar We need to remember que antes do Senhor mandar fogo, that before God sent existe fire, arrependimento. there needs to be repentance. Então eles entregam a água So they give the water, para que venha o fogo, so the fire para can virar água. come. So the water can come. Vou de novo. I'm going to Primeiro say it entregam again. a água, First you bring the water, para depois vir o fogo, so later the fire para comes, depois virar água. so the water O comes. que acontece? Eu prometo que eu termino minha mensagem agora. What happens? I promise I finish now. Já fechei até a Bíblia. I close the Bible. Já. Quando de fato eles entregam isso, When in fact they give that, isso é tão poderoso. this is so powerful. Porque quando você entrega tudo para Deus, When you give everything to Ele não God, apenas consome você e o seu sacrifício, not only you and your sacrifice, mas Ele marca a terra. but He marks the land. Porque sabe o que acontece? You know what happens? A palavra fala The word que o says fogo desce, that the fire comes queima o down, sacrifício, it burns the a lenha, sacrifice, the wood, as pedras the rocks, e marca o chão. and it marks the floor. Sabe por quê? You know why? Porque todas as vezes Because que every nós time entregamos algo que nos custa, that we give something that o costs Senhor us, marca a terra. the Lord marks the land. Porque todas as vezes Because every time que nós entregamos algo that we give que nos something custe, that costs us something, Deus consome o sacrifício, God consumes the a sacrifice, lenha, as The pedras, wood, o altar, the altar, the mas Ele rocks, marca a but terra. He marks
the land. Isso é avivamento. That is revival. Isso é avivamento. That is revival. Deus marca a terra The Lord marks the land. depois Later, que eles entregam tudo. after they give him everything. Acho que já deu para entender I think you understood aonde eu quero chegar. where I want to go. Para que possamos viver 3 em 1. So we can live O 3 Senhor in está 1. nos chamando para viver What Lord is calling me to uma entrega live, como nunca antes. we have to give him A gente everything like precisa never entender before. que isso não se limita a um povo We need to understand that this is not limited to one people ou uma igreja, or a ou uma church placa de uma igreja. or a church sign. É sobre o povo de It's Deus. about the people of God. Se nós esperamos If we wait, não apenas fogo descer do céu, not just for the fire to come Porque o from fogo heaven, vem because the fire will quando nós nos come, colocamos à disposição do Senhor, but we need to put ourselves at God's disposal. mas a palavra dele But His word se cumpre will be por fulfilled completo. completely. O que acontece depois do fogo? What happens after the A fire? palavra diz The word que o says profeta diz ao rei: That the prophet says vá to comer e vá beber, go eat and go drink, porque eu já escuto o barulho de chuva. because I already hear the Talvez sound of seus olhos rain. não estejam vendo ainda, Maybe your eyes mas doesn't eu see preciso te it, dizer, but I need to a tell you, chuva está chegando the rain sobre is este coming. lugar. Vai chover The sobre rain essa is cidade, coming, and vai the rain chover is sobre gonna toda a come terra over the seca city. dessa nação. Por isso nós declaramos nessa noite That's why we profeticamente declare aquilo que não vivemos nos últimos 3 what we have anos. not lived in 3 Poderemos years. viver em um dia, We will live in one a partir day, do momento que nos colocamos à from the disposição do moment that we Senhor. put ourselves at A God's palavra fala, disposal. e aqui eu termino. Elias dobra os joelhos e começa a orar. So he goes to his knees and he starts to E pray. pergunta para o seu servo Geazi: And he says, ask your servant Jeziel você está vendo alguma coisa? if he sees something. Não? No? Você está vendo alguma coisa? Do you see something? Não? No? Você está vendo alguma coisa? Do you see something? Não? No. Por 7 vezes ele faz 7 isso. times he does this. Por 7 vezes For ele faz 7 isso. times. E ainda existe algo interessante. And there's something Eu interesting. já estava esquecendo de I falar, was forgetting mas to o say, Espírito Santo me lembrou. but the Holy Spirit Sabe reminded quando eles me. jogaram água? You know when they threw Você the sabe water? quantas vezes eles jogaram água? You know how many times they threw water? 4 vezes. 4 Melhor, times. 3 vezes. 3 times. 4 jarros de água. 4 jars of water. 4 vezes 3 é 12. 4 times 3 is 12. Eu não sei se você lembra. I don't know if you Eram remember. 12 pedras. It was 12 uma para rocks. cada tribo. One for each Você tribe. quer viver para a sua nação? Do you want to live Você for quer your viver para a nation? sua tribo? Do you want to live for your Então tribe? entrega o que você tem. So give what you have. Não espere viver o milagre Don't wait to live the da América, miracle. brasileiros. Não espere, brasileiros, viver o milagre da América. Brazilians, don't wait to live the miracle of Se você não está America. disposto a entregar o seu jarro de água. If you are not able to Vou give colocar em your outras water jar. palavras. So I'm going to put another Não word. espere colher algo do Senhor Don't wait. que você mesmo não esteja disposto a entregar. Don't wait to receive something from God that you're not able to give yourself. Ele continua orando. He continued praying. Na 7ª vez. On the 7th time, Você está vendo alguma coisa? do you see something? Eu estou, profeta. I do, prophet. Mas é tão pequeno. But it's so small. Como disse o pastor Mike, Like Pastor Mike said, talvez pode ser maybe it could 18 be pessoas 18 people dentro de uma sala de cinema. in a small É tão theater. pequeno, It was so small, mas eu consigo ouvir but I could barulho hear de chuva. the sounds of rain. Ah, Geazi, Ah, Geazi. levanta e sai correndo. Wait, Porque get up não and vai run, dar tempo because there's not going to be para enough você time esperar for you to wait chover. the rain. Não vai dar tempo It's not gonna de be você enough time esperar, for you to wait, contemplar com seus olhos. you to contemplate A with palavra your já foi eyes. liberada. The word was Vai released. chover It's sobre a terra going to rain seca. over the drought. Você crê nisso nessa noite? You believe that Eu this creio. night? Se coloque de pé nessa I noite em nome de believe. Jesus. Stand up. Antes de acabarmos essa Before we noite, finished, eu queria que você levantasse as suas mãos. I want you to lift up Eu your queria que hands. você começasse a declarar ao Senhor I want you to declare tudo to aquilo the que você Lord não viveu nos últimos 3 anos. everything that you have E not você lived crê in que o Senhor 3 pode years. fazer em um dia. And you believe God Eu não can vou do orar in por one day. você. I'm not going to pray for you Porque eu não vou colocar água because I'm not going to put que water você tem que trazer para o altar. that you need to bring to the Eu já altar. trouxe a minha água. I already brought Eu my já water. entreguei minha água hoje I no altar. already put my A water at pergunta the que eu altar. faço, The o que você question vai I entregar ask, para Ele hoje? What are you going to Vamos, give him igreja, today? comece a levantar o Come seu on, clamor church. nessa noite. Start your cry tonight.
Lift your hands and let's worship Him tonight. Say that. There is no other name. There is no other name. My beloved is there. Nós declaramos, Senhor. We declare, Lord. Nós declaramos, Senhor, We declare, Lord, arrependimento. repentance. Nós consertaremos os altares. Father, we will fix and repair the Nós altars. entregaremos ao Senhor We will give you, algo Lord, que nos custe. something that Mas cost nós te us. pedimos, But we ask, manda fogo send sobre o fire altar. over the altar. Manda chuva Send rain sobre a terra over the para que land todos possam so ver all can see que há Deus em Israel. that there is God in Israel. Obrigado, Espírito Thank Santo. you, Holy Será que Spirit. você pode levantar as suas mãos mais Can uma you vez? raise up your hands one Obrigado, more time? Espírito Santo. Thank Comece a you, agradecer. Holy Obrigado, Spirit. Espírito Start Santo. thanking Him. Obrigado porque nós cremos Thank you because que we believe profeticamente that prophetically acessamos um novo tempo, we have access uma to a nova new estação. Talvez não choveu Maybe it didn't rain nos últimos 3 anos, in the last 3 mas a years, partir de hoje, but as today, declaramos we declare chuva rain sobre over Nova York. New York. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit.